Você nasceu salvo ou já nasceu perdido? Essa é uma pergunta fundamental que toca o coração do Evangelho e a natureza da nossa relação com Deus. A Bíblia nos oferece uma resposta clara, mas, para compreendê-la plenamente, precisamos entender o plano de salvação, a condição humana e a obra redentora de Jesus Cristo. A condição humana ao nascer. A Bíblia ensina que todos os seres humanos nascem com uma natureza pecaminosa herdada de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Em Romanos 5 verso 12, lemos: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso significa que, ao nascer, cada pessoa está espiritualmente separada de Deus devido ao pecado. O Salmo 51 verso 5 reforça essa verdade. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Portanto, biblicamente, a condição inicial de todo ser humano é de separação de Deus, ou seja, estamos perdidos ao nascer. Não é porque cometemos pecados individuais ao nascer, mas porque herdamos uma natureza caída, inclinada ao pecado. A responsabilidade pessoal. Embora nasçamos em pecado, a Bíblia também ensina que cada pessoa é responsável por suas próprias escolhas e ações. Em Ezequiel 18 verso 20, está escrito: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a impiedade do ímpio será sobre ele. Essa passagem destaca que, mesmo herdando uma natureza pecaminosa, somos julgados por Deus com base em nossas próprias decisões. Porém, essa responsabilidade individual não significa que podemos nos salvar por nossas próprias obras ou esforços, como Romanos 3 verso 23 afirma. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O plano de salvação. Se nascemos perdidos, isso significa que estamos sem esperança. De forma alguma, Deus providenciou um meio de redenção para todos os que creem em seu Filho, Jesus Cristo. Em João 3 verso 16, encontramos a maior declaração de amor e esperança. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19 verso 10. Sua morte na cruz pagou o preço pelo pecado de toda a humanidade, e sua ressurreição oferece vida eterna a todos os que colocam sua fé nele. O novo nascimento. Quando falamos de salvação, a Bíblia enfatiza a necessidade de um novo nascimento. Em João 3 verso 3, Jesus disse a Nicodemos: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Esse novo nascimento é espiritual, realizado pelo Espírito Santo quando uma pessoa reconhece Jesus como Senhor e Salvador. É nesse momento que deixamos de estar perdidos e somos salvos. Não é algo automático ao nascer, é uma decisão consciente que envolve arrependimento e fé. E as crianças? Uma pergunta frequente é: e quanto às crianças que morrem antes de terem idade para entender o Evangelho? Embora a Bíblia não trate diretamente desse assunto, muitos teólogos acreditam que Deus, em sua graça e justiça, recebe as crianças inocentes em sua presença. Em Mateus 19 verso 14, Jesus disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Essa afirmação sugere que há um cuidado especial de Deus para com os pequeninos, mostrando sua misericórdia. Conclusão. Portanto, de acordo com a Bíblia, todos nascemos espiritualmente separados de Deus devido ao pecado herdado, ou seja, perdidos. Contudo, Deus não nos deixou sem esperança. Ele providenciou o caminho para a salvação por meio de Jesus Cristo. Essa salvação não é automática ao nascer, é uma escolha pessoal que deve ser feita ao longo da vida. O Evangelho nos chama a reconhecer nossa condição, a nos arrepender e a aceitar o presente da salvação que Deus oferece. Como está escrito em Romanos 10 verso 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A pergunta essencial não é apenas sobre como nascemos, mas sobre como escolhemos viver e onde decidimos colocar nossa fé. Essa escolha determina nosso destino eterno. Qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe nos comentários. Você ainda não se inscreveu no canal? É só clicar no botão abaixo inscrever. Deus abençoe sua vida.